Disse Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar um texto com vocês essa noite. Na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Essas cartas escritas por Paulo a Timóteo, a Tito, etc., são cartas chamadas cartas pastorais. Eu disse aqui pela manhã, e eu gostaria de compartilhar aqui um pouco sobre o caráter de um homem de Deus, não é? Que cada um de nós, homens e mulheres de Deus, é claro, nos encontremos nesses textos. Ou se nós não nos encontrarmos nesse texto que fala sobre o caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é claro, nós precisamos então repensar a nossa conduta para nos encaixarmos no propósito do Senhor. Amém? Quero também que isso seja uma forma de você enxergar uma liderança. Eu disse aqui pela manhã, as pessoas gostam de conceber um pastor segundo aquilo que elas acreditam ser, que um pastor, que acreditam ser, que seria um bom pastor, se a seu pastor fosse daquele jeito. Eu disse aqui que um determinado dia eu ouvi uma mensagem, alguns anos atrás, onde o pregador ele falava sobre isso. Se eu fiquei pensando, se eu fosse uma ovelha, como que eu gostaria de ser o meu pastor? E eu disse, gente, isso é uma inversão completa da palavra de Deus. Nós não podemos conceber pastores nem líderes segundo o coração dos homens, mas segundo o coração de Deus. Já pensou se eu desse aqui um papel e dissesse a vocês, escrevam aí, como que você gostaria que seu pastor fosse? Cada um ia dizer uma coisa. É assim ou não é? Mas o interessante é que muitas dessas coisas, elas fugiriam ao padrão bíblico. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. O mais importante é que o seu pastor, os pastores da casa, eles sigam o padrão bíblico. Eles sejam não segundo você gostaria, mas segundo Deus diz que alguém assim deve ser, deve se conduzir, deve ser o caráter de alguém assim. E eu quero abranger isso para a sua vida também. Porque isso aqui não diz respeito apenas, esse texto que nós vamos trabalhar, não só a pastores. Embora na carta pastoral Paulo estivesse escrevendo a Timóteo, e que era um pastor, uma pessoa discipulada por Paulo, que recebeu a unção do próprio apóstolo Paulo. Então ele estava escrevendo a um pastor, dizendo como ele deveria ser. E é muito interessante que a gente preste atenção nisso. Eu poderia ler outros textos aqui, porque essas cartas falam muito sobre isso. E antes de você pensar, não é? Que às vezes a gente vê assim, muitos coaches por aí, hoje no altar de uma igreja. É assim ou não é? E você confunde as coisas. Não queira que seu pastor seja um coach. Não queira que seu pastor seja um psicólogo. Não estou falando aqui que ele não possa ter um curso de psicologia, ou que ele não possa ter feito um curso de coach, mas que ele não pode desenvolver este personagem no altar da sua igreja, porque ele não foi chamado para isso. Ele não foi chamado para isso. E o apóstolo Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, eu vou ler aqui um texto, na segunda carta de Paulo a Timóteo, dos versículos 14, a gente vai trabalhar todo o capítulo 2, mas eu vou ler aqui dos versículos 14 ao versículo de número 26. Olha aqui, que texto.
ele diz o seguinte: relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito da palavra, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será úteis utensílios para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve contender, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Olha só, que texto forte, né? Então Paulo, ele está aqui forjando o caráter do servo de Deus. Este caráter precisa estar em mim, precisa estar em você. Ainda mais naqueles que estão exercendo o ministério na casa de Deus. É imprescindível que aqueles que estão na evidência ministerial, eles estejam revelando este caráter, que conota que somos servos fiéis do Senhor Jesus Cristo, inclusive para sermos exemplo a todos vocês. Mas essa responsabilidade não é atribuída apenas àquele que tem uma ordenação pastoral, ou aquele que tem uma ordenação diaconal, ou aquele que tem uma ordenação às missões, ao ministério do evangelista. Não, está sobre você, líder de células, está sobre você, líder de ministério, está sobre você que um dia entregou a sua vida a Cristo e agora precisa viver a realidade de uma nova natureza em Cristo Jesus. Então Paulo está falando sobre o caráter. Como que nós podemos identificar um homem de Deus? Como que nós podemos identificar uma mulher de Deus? É pelo carisma dele? É pelas técnicas de psicologia, de coach que ele tem? É porque ele é aquela pessoa que gesticula, de boa oratória? É isso que caracteriza um homem ou uma mulher de Deus? É claro que não. Não é nada disso. Mas existem aqui características que devem compor um caráter. Olha só, caráter é a soma das impressões ou marcas que fazem com que os indivíduos se distingua entre outros da sua espécie. Então nós podemos concluir que o homem de Deus é aquele que se distingue entre os outros homens da sua espécie pelo seu caráter, ou seja, pela soma das impressões ou marcas que fazem com que este indivíduo seja reconhecido como tal.
Você precisa se distinguir das pessoas que não conhecem ainda profundamente a Cristo, que não viveram uma experiência genuína com Cristo. E esse é o motivo de muitas vezes as pessoas lá de fora não entenderem o nosso agir, não compreenderem o porquê fazemos certas coisas, porque existe um caráter em nós que nos diferencia da forma não só de pensar, mas de agir das pessoas aí fora. A soma das impressões, as marcas de Cristo, do próprio caráter do Senhor que estão em nós. É claro, nele existe uma perfeição, e nós um processo de aperfeiçoamento. Nenhum de nós aqui somos infalíveis, ninguém. Nós temos erros, nós temos falhas, nós temos deslizes, nós temos ainda muita coisa a ser consertada em nós, muita coisa a ser transformada em nós, mas existe uma realidade: a essência é a mesma, não na proporção, mas na essência. É assim ou não é? Ora, um pequeno lago ou um pequeno riacho, ele não pode se comparar a um rio como, por exemplo, o rio Amazonas, um mundo de água. Mas não obstante o fato dele não poder ser comparado em grandeza ao rio Amazonas, ele é comparado em essência, porque ele é formado de água doce, do mesmo jeito, H2O. É assim ou não é? Lembra lá que você estudou? Então, em essência, nós temos o caráter de Cristo, não na proporção da perfeição. Estamos aqui em níveis de fé, em níveis de crescimento, em nível de maturidade espiritual diferente. Eu tenho um nível de fé, vocês talvez mais fé do que eu, outros ainda mais, outros menos, e assim nós vamos. Deus está trabalhando em todos nós para levar-nos ao aperfeiçoamento, para nos edificar, para nos fortalecer. Olha que coisa. Então essas impressões do caráter de Cristo faz com que nós sejamos diferentes em alguns aspectos, as pessoas que estão aí fora. E às vezes elas não nos entendem, né? É por isso que eu digo, ninguém conhece mais você do que outro crente, a não ser Deus, é claro, né? Ninguém conhece, por quê? Porque nós temos uma mente, e a Bíblia diz que a nossa mente, ela é dotada das percepções da mente de Cristo. Você lembra disso que o texto diz? Vocês têm a mente de Cristo. Vocês podem pensar e enxergar e visualizar e perceber as coisas como ele percebia, guardando as devidas proporções, mais uma vez, é claro, não é? Mas nós temos uma nova percepção. O que é relevante para nós agora não era o que era mais relevante no passado. No passado, uma altura dessa, você já estava pensando onde você ia dançar o forró. E tinha uns que era bem pé de valsa, né? Gostava de um forrozinho para lá, outro forrozinho para cá, e a fogueira queimava em homenagem a São João. Mas hoje essas coisas não te tocam mais. E não é porque você não tem alegria, é porque o foco da sua alegria mudou. O foco da sua alegria já não é mais esse. Já não é o licor, já não é a cachaça. Embora, é claro, a gente tem alegria, né? Eu tenho muita alegria quando eu como canjica, você não? É uma bênção, né? Mas no foco da minha alegria não é a festa que o mundo proporciona. Eu não vou queimar a fogueira em homenagem a São João, porque o único que deve ser louvado na minha vida é Jesus. A fogueira já queima no meu coração todos os dias por Jesus. Então é diferente. Eu não estou buscando o licorzinho que vai me esquentar, o quentão, essa história aí do quentão, a cachaça, a batida. Porque eu penso que Jesus Cristo não estaria ali, não estaria fazendo isso.
E não é porque ele foi uma pessoa que não sabia se relacionar. Ele esteve em muitas festas de pessoas aí de fora, né? Como a gente vai na casa de um amigo com alegria, mesmo quando o sujeito está lá tomando não, mas ele é meu amigo, eu amo ele. Não vou fazer parte daquilo que não é a vontade de Deus, mas estarei ali até para falar do amor de Cristo para ele. Mas somos diferentes. São essas marcas, são essas impressões em nosso caráter que dizem que nós somos homens, mulheres de Deus. Os nossos jovens são diferentes, as nossas crianças. É assim ou não é? Porque você não está ensinando a sua criança, a sua menininha a ser mais uma dessas cantoras aí seculares. Você não está ensinando o seu menino a ser como aquela pessoa que você sabe não viver segundo a vontade de Deus. Você diz para ela: você é uma menina de Deus. Você vai crescer e você vai ser uma mulher de Deus, para a glória de Deus. E vai fazer as coisas para o louvor de Deus. Isso não vai impedir você de ser feliz, pelo contrário, vai trazer uma paz e uma felicidade que o mundo não conhece. Você não vai ser impedido de ser próspero, porque Deus não tem miseráveis em sua família. Todos os filhos de Deus são prósperos. Não entenda a prosperidade como riqueza, mas como ausência de necessidade. Nenhum de nós vivemos a mendigar o pão, porque temos uma promessa que vem do alto céu sobre nós. É assim ou não é? Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essas impressões fazem toda a diferença. Então ele vem e começa a dizer, desde o versículo 1 aqui, do capítulo 2, ele diz: quanto a você, meu filho, escrevendo ao Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E nós compreendemos que um aspecto, uma marca do nosso caráter é entender de onde vem a nossa força, é saber em quem devemos confiar, em quem devemos esperar. Você sabe qual é a diferença que se estabelece entre nós e as pessoas lá fora nesse quesito? É porque as pessoas lá fora confiam nelas mesmas, na força do braço delas. Elas acham que elas de si mesmas podem alcançar o que elas desejam. E é claro, nós sabemos que tem pessoas muito bem sucedidas aí fora, pessoas que prosperam na vida. Mas o que é interessante nós sabermos é que a expectativa dessas pessoas não estão em Deus, mas estão nelas. Que abrir a boca e dizer assim: ah, Deus me ajuda, isso são palavras lançadas ao vento. Sabe por quê? Porque não corrobora com a fé viva no Senhor. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, a sua confiança precisa estar no seu Deus, na força dele, não na força do seu braço. Você sabe por quê? A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, que faz da força do seu braço, né, a sua vitória, o seu respaldo. Não faz da força do teu braço o teu respaldo. Eu já vi pessoas dizerem: eu nunca vou cair, nunca vou, no sentido material, né? Nunca vou empobrecer. Milionário, nunca. Poucos anos depois, eu o vi pobre. Fortunas, nós estamos falando de muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Famílias, dinheiro que
difícil contar, gente que podia ter aviões, desse nível para cima. Nós que convivemos um pouco com essa região cacaueira, e com famílias milionárias, que rasgavam dinheiro. E eu vi tantas pessoas perdendo tudo. E eu vou dizer uma coisa para você. Você está vendo alguém, dono de uma fortuna hoje. Se essa pessoa é confiada nela, você não sabe como ela estará amanhã. No Salmo de número 73, Asaf diz o seguinte: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por quê? Porque eu fui prestar atenção na prosperidade do ímpio, diz ele. E ele começa a relatar como ele começou a enxergar os ímpios. Falou: esses caras têm tudo. Esses caras, eles arrebentam. Ele tem saúde, eles têm vigor, tem dinheiro. Poxa, parece que eles só andam felizes. Pô, e o que me serve então eu viver esta vida para Deus? Ele teve um conflito na sua fé. Aí ele diz: até que eu entrei no santuário do Senhor e contemplei, atinei para o fim deles. E ele disse: o caminho dessas pessoas são escorregadios. Mas a confiança de um homem de Deus, a tua confiança, mulher de Deus, tem que estar no teu Deus, no teu Senhor, acreditando que é Ele quem está adiante de você. O Senhor Deus diz lá, através de um salmo composto por Davi. Davi está falando, através do salmo, pelo Espírito, Salmo 37. E ele diz no versículo de número 6, salvo engano, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E a chave aqui é o mais. O mais é tudo aquilo que eu e você não podemos fazer. Porque quando nós nos deparamos com os nossos limites, acabou o homem. Acabaram-se as expectativas. O sujeito acorda de manhã, sente uma dor, vai no médico, o médico diz: olha, o caso é sério. Acabou, companheiro. Você entende a sua pequenez. Você entende que você é limitado. Você entende que a sua vida é breve. Você entende que existe um destino incerto para você. Você agora está confuso. Os seus pensamentos se turbam. Você não tem paz. Você não se concentra. Você vai para o trabalho, mas a sua mente está naquele problema, na sua saúde, naquele mal que está no seu corpo. Onde está a sua força? Quem é você agora? Onde está a sua arrogância? Onde está a sua altivez? Você entende que você não é nada. Mas quanto a nós vamos olhar para o alto e nos lembrarmos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Quer vivamos, quer morramos, disse o apóstolo Paulo, somos do Senhor. Amém? Olha que coisa poderosa, não é verdade? Aleluias! E eu que não estou vivendo só para essa vida, eu vivo para a eternidade. Então, queridos, eu sempre vou estar na bênção do meu Deus. Quer vivo, quer morto, é Ele quem cuida de mim. Mas então o apóstolo Paulo diz que faz parte do caráter do homem de Deus o ser um bom soldado. E ele faz essa comparação, sobre as características do bom soldado, que é a fidelidade e o foco de sua vocação. O que é que o bom soldado faz? O bom soldado não se embaraça, disse Paulo aqui, se você for lendo aqui nos versículos, Participe dos meus sofrimentos, versículo 3, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. O que ele está dizendo? Que o bom soldado tem essa característica. Qual é o objetivo maior da vida daquele que é soldado de Cristo, cujo caráter é forjado pelo Espírito Santo, pelo conhecimento da vontade de Deus em Cristo Jesus? Ele não vive embaraçado nas coisas dessa vida. Você pode trabalhar, você pode militar lá fora, isso dignifica o homem, não tem nada de errado quanto a isso, mas você não está amarrado com essas coisas. Sua prioridade não é isso, sua prioridade é a vontade de Deus na sua vida. Eu não sou determinado por dinheiro, não sou determinado por ganância,
não sou determinado por este afã das coisas materiais. Quem determina a minha vida é a vontade de Deus. E ponto final. Acabou. Eu não estou embaraçado nessas coisas, porque eu decidi viver para agradar a Deus. E eu sei que Deus tem uma recompensa para mim. Eu sei que Deus me abençoa a cada dia. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa que não tenho falta de nada. E não tenho riqueza. Mas nada me falta. Porque todos os meses Deus faz um milagre maravilhoso na minha casa. O que eu preciso mais? É assim ou não é? Então eu não vou permitir que embaraços me prendam. Lá em Hebreus capítulo número 12, o autor dos Hebreus diz que nós devemos nos desvencilhar dos embaraços para correr a carreira que está proposta. A carreira que está proposta por Deus não é uma carreira profissional. A carreira profissional é um acessório. A carreira profissional é apenas a fonte para te proporcionar nutrir e abençoar a sua casa, prover a sua casa. Mas a carreira que te está proposta é muito maior do que isso. Deus não te chamou só para isso. Deus chamou a Saul para ser rei de Israel. E quando o profeta Samuel, eu acho o chamado de Saul algo lindo, maravilhoso. Ele saiu para procurar jumentas do pai. E ele se perdeu com seu servo procurando as jumentas do pai. Deus falou com Samuel, o profeta, que ele ungisse a Saul rei. Quando Saul chega, então Samuel o chama e tira ele daquele propósito. É como se Samuel estivesse dizendo a Saul: Saul, Deus não te chamou para viver correndo atrás de jumentas. Deus te chamou para um propósito maior. Algo maior na tua vida. E é nisso que você precisa se focar. Ah, e quanto às jumentas? E ele disse: Deus já providenciou. As jumentas já foram encontradas. Porque quando você cuida e prioriza as coisas de Deus, Deus cuida e prioriza de você, das suas coisas. Melhor colocando, né? Deus cuida de você. Das tuas jumentas Deus cuidará. Vem para o centro do propósito de Deus. É onde Deus te quer. É onde as coisas espiritualmente estão acontecendo. Mas nós muitas vezes queremos ficar na periferia. E as bênçãos respingam na periferia, mas elas chovem no centro da vontade do Senhor. E é aqui que eu quero estar, no centro da vontade de Deus. Aleluias. E quando os temores vêm no nosso coração, eu sou um bom soldado, não posso ficar com o meu coração amedrontado, não é? Esse espírito de temor não me dominará. Esse espírito de medo não determinará as minhas atitudes, porque eu confio em um Deus que tudo pode. Deus que tudo pode. Eu não vou abrir a porta do meu coração para o medo. Às vezes você está lá naqueles pensamentos, principalmente de noite, que, olha, é uma bênção você deitar para dormir. Agora quando você está sem sono, tanta coisa que te ocorre, né? Não, você não sabe se levanta, não sabe se fica na cama. Dá assim aquela coisa, né? Aquela agonia, é um negócio sério. Melhor coisa, levanta e vai orar, que é a melhor coisa que você faz. É assim ou não é? Mas eu não deixo que o medo me determine. E às vezes vem aqueles pensamentos do inferno na nossa mente. E quanto a isso, eu digo: vou me preocupar com isso. Vai entregar na mão de Deus. Se Deus não puder resolver, eu vou resolver. É claro que Deus pode. Eu sei que eu é que não posso resolver isso. Então eu vou entregar na mão de Deus. E eu me recuso a me preocupar com certas coisas, porque eu sei que Deus vai cuidar. Eu sei que Deus vai resolver. E até hoje Ele não falha em nada. Nada. Então todos esses propósitos são colocados. E assim nós somos bons soldados de Cristo. Somos comandados, né?
somos servos e somos mordomos de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: não tem um patrão igual a Deus. Bote isso na sua cabeça. Não tem um patrão igual a Deus, que trate tão bem os seus servos, que cuide tão bem daqueles que são seus. O grande problema é que as pessoas preferem ser funcionárias do mundo. É assim ou não é? Você quer ver um exemplo? Se eu perguntar para você aqui, o que é que você quer que seu filho seja? Doutor, médico. E mesmo com toda essa mudança, essa quebra de paradigmas em relação às profissões, né? A medicina é uma coisa cobiçada por nós. Aí vai um menino lá de 16 anos de idade, senta na frente do computador, desenvolve um aplicativo e fica bilionário. Você não entendeu nada, né? O mundo deu uma volta. Mas mesmo assim, da perspectiva de Deus, se eu digo, Deus está chamando seu filho para ser um missionário nas nações, sabe qual é o seu primeiro pensamento? Misericórdia, isso não vem de Deus não. Deus está chamando seu filho para ser um pastor. Misericórdia. Não tem ninguém que recompense mais do que Deus, irmão. Que supra, que fortaleça, que console, que abençoe. Deus é tremendo. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Então viva na bênção da casa do seu Pai. Na casa de Deus há fartura. Na presença do Senhor há promessas e há bênçãos do Senhor. Lembra lá da passagem do filho pródigo, né? Depois você lê e confere lá em Lucas capítulo de número 15, tá bom? E eu não vou falar sobre isso essa noite não. Mas é uma grande bênção. Então ele diz também que aqui o que demonstra o caráter do homem de Deus, ele ser como um atleta coroado. E a característica do caráter de um atleta, no versículo de número 5, ele diz isso, né? Está aqui. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. É a legalidade. Presta atenção no que eu vou falar para você. A legalidade atrai as bênçãos do Senhor para a sua vida. Isso é muito importante. A legalidade é o que está de conformidade com a lei, com o que é certo. Nós não podemos plantar uma semente de coisas erradas e colher as bênçãos do Senhor. Às vezes as coisas, elas têm um processo para se organizar. Mas com Deus está aqui, ó. O atleta, ele só será coroado se ele competir legitimamente. Provavelmente Paulo falava das lutas, né? Que aconteciam ali nas arenas. Mas mesmo ali naquele campo de selvageria, que era permitido até segundo a vontade do imperador, tirar a vida das pessoas, mesmo naquele campo, existiam regras. E se não se lutasse de conformidade às regras, não seria legítima a vitória. Tinha que ser a luta acontecer segundo as regras. E assim somos nós. Você nunca vai ser coroado por Cristo quando o caminho que você estabeleceu para alcançar algo não for um caminho segundo a vontade do coração de Deus. Por isso, o meu conselho a cada um de vocês é: corrige a rota. O caminho de Deus sempre é o caminho mais difícil. O caminho de Deus sempre é o caminho mais complexo. Mas é o caminho que nos leva à vitória. Este é o caminho que garante a nossa vitória. Tenha certeza disso. Você burlar as regras é mais fácil. Sempre. É mais fácil. Quando você quer viver
de uma forma certa, e o apóstolo Paulo fala até sobre isso aqui, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, e a gente pode até dizer serão também afligidos, porque o negócio não é fácil. O sistema, ele é corrupto, e ele é preparado para abrigar a corrupção. Mas nós precisamos nos estruturar passo a passo para chegar à vontade do Senhor Jesus. Isso é que nos importa, isso é que traz legitimidade. Ele usa uma outra figura para falar do caráter do homem de Deus, que é o lavrador. Falamos do bom soldado, falamos do atleta que alcança a vitória de forma legítima, e Paulo também usa aqui no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então ele deve acreditar. Há uma peculiaridade na missão do lavrador, que eu acho incrível. Você já plantou? Quem já plantou aí? Ixi, que povo que só conhece o supermercado. Só a graça de Deus, gente. Quando você planta, é uma coisa incrível, porque você, sabe, você pega aquela semente, e você ara a terra, e até quando você planta dentro de casa, vamos lá, você um dia fez uma experiência, plantou o feijãozinho lá no algodão molhado, não é? Olha lá, isso aí era uma experiência científica extraordinária na nossa infância, né? Mas a gente que nasceu e cresceu mais próximo da terra, do interior, a gente tem convivência mais próxima com isso. Mas até quando você planta no seu jardim, lá naquele caqueirinho que você tem, né? É incrível porque você planta ali muitas vezes uma semente, e você pega aquela terra, ara aquela terra, nem que sabe, você faz um furo ali no caqueiro com o dedo, joga aquela sementinha e fecha. Sabe o que acontece? Existe uma expectativa no seu coração, todos os dias você olha para ver se a sementezinha já brotou ali, já germinou, não é? Você sabe o que é isso? É fé. Isso é fé. Você joga uma semente lá dentro, no meio da terra, e acredita que ela vai virar uma plantinha? Isso é fé. Obviamente não estou falando de fé bíblica, com bases naquilo que, né? Mas você desenvolve uma crença de que isso vai dar certo. Por quê? Porque existe uma comprovação científica de que uma vez a semente colocada ali na terra, ela encontra as condições necessárias para germinar, eclodir e se tornar uma planta. Ou não é assim? Então é crendo. E quando ele diz que nós precisa haver características de um lavrador, é no nosso caráter, é na nossa capacidade de crer naquilo que os nossos olhos não estão vendo. Porque é muito simples você chegar no supermercado e ver o feijão na prateleira, o arroz, aqueles cereais que ali estão, a farinha que foi transformada da mandioca, essa farinhazinha que você come aí, né? Tem gente que gosta também de farinha de milho, não é na nossa região, mas em outras regiões do país. Aí você não, talvez, discirna o processo, compreenda que um dia alguém teve fé para dizer: eu vou pegar o meu campo, eu vou comprar uma terra, olha que sujeito maluco, eu vou arrancar todo esse mato, passar a foice, depois o arado, remover as pedras, os tocos, arrancar tudo, deixar um campo limpo, e eu vou semear esse campo aqui, eu vou investir, vou semear, vou adubar, corrigir a terra, vou colocar fertilizantes, e eu vou ter uma grande colheita. Mas eu não estou vendo nada, eu só estou vendo um campo ali todo sujo. Aguarde que você vai ver. E um dia você chega lá naquela plantação, e ali estão as espigas de milho formadas, os feijões nas suas vagens, não é? Ali,
Está lá. É um milagre que acontece, porque um dia alguém acreditou que aquela terra, muitas vezes ali no cerrado, né? O que era esse cerrado, gente? Ninguém dava valor a isso há algumas décadas atrás. Ninguém dava valor. E entendeu-se que se corrigisse a terra, poderia se plantar e uma riqueza extraordinária ia surgir da terra. E hoje a gente vê este mundo de soja plantado aí, de se perder de vista, algo extraordinário. Amo a terra, amo, é maravilhoso demais. Então a gente vê esse milagre de Deus diante dos nossos olhos, e uma característica do caráter do homem, da mulher de Deus, é ter fé, é acreditar que a semente que você está plantando em Cristo Jesus, ela vai dar fruto para a glória de Deus. É acreditar naquilo que os teus olhos não veem, é acreditar naquilo que não é aparente ainda, mas que Deus vai fazer um milagre na sua vida, e algo vai acontecer. Semeie em fé, e você vai colher em abundância. Creia que Deus será com você, porque Deus tem uma promessa. A lei da semeadura é algo real na Bíblia. Plante, e Deus vai abençoar você. Eu planto em fé. Estou plantando aqui, aleluias, com palavras, com vida, com ação, com recursos financeiros, com tudo que tenho, com tudo que sou, porque eu sei que o Senhor está me dando colheita. Então nós precisamos acreditar nesse Deus. Ele lança semente na terra, tendo a certeza de que ela vai germinar, crescer e frutificar. Faz parte do caráter do homem de Deus, crer naquilo que ele não vê, não toca e nem sente, mas que esta coisa pode se tornar realidade. Sobre ele está determinado uma grande bênção, e ele goza dos primeiros frutos. Que é maravilhoso quando você vai lá, né, e passa a mão naquela colheita, diz: olha que bênção que isso aqui está, como está bonita essa plantação. É algo maravilhoso. O obreiro não tem do que se envergonhar. Então, quando você é alguém chamado por Deus, aqui a gente entra no que a gente leu. Nós já estamos finalizando, não vou demorar com vocês aqui, estou de olho no relógio, passamos bem pouquinho. E diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Como que a gente faz isso? Ele diz aqui: que maneja bem a palavra da verdade. Então, o obreiro que não tem do que se envergonhar, ele é alguém que se move pelo conhecimento da palavra. É alguém que conhece a Bíblia. Mas você não precisa fazer um curso teológico para isso, nem você precisa ter já lido 300 vezes a Bíblia. Nada disso, irmão. Você pode estar começando hoje, mas o importante é você saber, ou você pensar e decidir da seguinte forma: o que a Bíblia fala a respeito disso? Porque o que a Bíblia diz a respeito disso é o que Deus está dizendo a respeito disso. Eu quero mover a minha vida pela palavra de Deus, e eu quero ter este conhecimento para transferir aos outros. Eu quero ter esse conhecimento para passar aos outros. O homem e a mulher chamada por Deus tem que amar a palavra de Deus, tem que crescer no conhecimento da palavra de Deus, para poder instruir a outros e poder viver pela palavra do Senhor. Isso é fundamental nas nossas vidas. E ele diz que nós então precisamos nos encontrar conhecendo a Bíblia de forma aprovada. Como que a gente consegue estar aprovado conhecendo a Bíblia? É andando segundo a própria Bíblia determina. Porque se nós escolhermos uma rota alternativa, não haverá aprovação de Deus na nossa vida. Por fim, vou acabar com isso aqui. Em 2 Timóteo, nos versículos 20 e 21, ele fala sobre aquele que quer ser um vaso de honra. Não é assim que está escrito aqui? Olha lá, ó. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Uns para honra, outros para desonra.
A primeira coisa que eu noto do que está sendo dito aqui é que ele sempre chama a casa de Deus, e aqui falando da congregação, de uma grande casa. Uma grande casa. Olha que coisa, não é? Deus não tem nada pequeno. Tudo de Deus é assim, é maravilhoso, é grandioso. E nessa grande casa existem vasos de todo tipo. Alguns vasos são até para desonra. E é uma realidade. Haja vista de que tantas pessoas que dizem ser homem de Deus aí, elas estão maculando o próprio evangelho. Deus um dia bradou ao seu povo Israel e disse a eles: olha, vocês querem saber de uma coisa? O meu nome é blasfemado no meio dos gentios lá fora por causa de vocês, pelas coisas erradas que vocês andam fazendo, pelo mau testemunho que vocês dão. O povo naquele tempo estava completamente fora da vontade de Deus, mas nós não estamos aqui fora da vontade de Deus. Nós estamos aqui para ser vaso de honra. E para ser vaso de honra, aqui ele começa a dizer: pois se alguém quer ser assim, este vaso de honra, que se purifique dos erros. Então ele será utensílio de honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Como que a gente se purifica? Ele vai falar sobre algumas coisas. Foge das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Evita as discussões insensatas, absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve contender, não deve viver metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. Olha aí, é uma característica do caráter do homem de Deus, ele ser alguém que se aparta daquilo que Deus não se agrada. Olha para quem está do teu lado, vê se ele está com cara de quem está se apartando do que Deus não gosta. Tem hora que fica difícil, né? Vê se ele está se apartando do que Deus não gosta. Só a graça de Deus, né? Na nossa vida, irmãos. Mas é assim que nós nos tornamos pessoas que refletem a impressão e as marcas do caráter de Jesus em nossa vida. Assim as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: rapaz, você hoje é uma pessoa diferente, né? Amiga, você é uma pessoa diferente. Você hoje é uma mulher de Deus. Você hoje é um homem do Senhor. E você pode desfrutar das bênçãos de Deus. Você pode desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Essas devem ser as impressões do caráter do seu pastor, do caráter do seu líder, do caráter das pessoas que estão cuidando do rebanho de Deus, em primeiro lugar a nós, não é verdade? Então não se pressione pelo carisma. Sabe, uma pessoa que foi muito carismática na Bíblia se chamava Absalão. Traiu seu próprio pai, fomentou uma rebelião contra o rei Davi, quis matar o seu próprio pai. Ele conquistou o coração do povo de Israel, mas ele não conquistou o coração de Deus. Como que ele acabou? Ele acabou morto, traspassado pela lança de Joabe. Quando fugiu da batalha em que o exército de Davi prevalecia, ele tinha um cabelo longo, ele era um cara alto, belíssimo segundo a Bíblia, e ele fugiu ali, e os seus cabelos ficaram presos nos galhos, e a mula dele passou e ele ficou preso. Então falaram com Joabe: Absalão está preso lá nos galhos. Joabe disse: você não matou, mas Davi tinha dado a ordem: não mate, trate com brandura o jovem Absalão, que era filho dele, né? Ele não queria que o menino morresse. O menino não, que já era um homem naquela época, né? Mas Joabe disse: o quê? Eu vou perder essa oportunidade. E matou Absalão.
O sangue de Absalão caiu na terra. É assim que acabam os traidores, mesmo cheio de carisma, não é? Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos colocar em pé.